Tarifaço de Trump só começa realmente no dia 1º de agosto. Claro, se o governo brasileiro e a gestão americana não entrarem num consenso. E mesmo assim, os impactos já começaram aqui pelo Brasil e um deles é a queda do preço da carne, do café, da laranja no atacado brasileiro, informação publicada pelo nosso âncora Fernando Nakagawa no site da CNN. Quem eu chamo para nos ajudar a entender esse cenário é o Ale Delara, diretor da Pine Agronegócios. Tudo bem, Ale? Obrigada por conversar com a gente. Uma boa tarde para você. Olá, boa tarde, Muriel. Obrigado pelo convite. Gostaria muito de ouvir a sua percepção. Vocês têm percebido já esse cenário de carne, café, laranja, começando já a reduzir o valor de preço realmente no atacado, levando em consideração que não começou efetivamente ainda a tarifa, mas a gente sabe que já tem um mercado todo se preparando para esse momento. Sim, Muriel, mas nós temos que considerar dois pontos antes da vigência das tarifas. O primeiro deles é a sazonalidade. Então, commodities como o café, por exemplo, nós estamos numa sazonalidade baixa, visto que a colheita está acontecendo aqui no Brasil e nós estamos na metade da colheita. Recém passamos a metade da colheita, então já seria natural nós termos uma queda de preços neste momento. Com relação ao outro ponto, é com relação ao fluxo de exportação. Porque as tarifas elas começam a ter vigência agora, no dia 1º de agosto, mas existe um tempo de trânsito entre o Brasil e os Estados Unidos. A própria ABIEC ela já relatou esta preocupação das cargas que foram embarcadas após o dia 9 de julho, que chegarão nos Estados Unidos após o dia 1º de agosto. Estas cargas, a princípio, já terão as novas tarifas de 50%. Os importadores, eles absorverão esse aumento de imposto. O Trump irá deixar um prazo considerando a data de embarque aqui no Brasil. Então, essa incerteza trava novos negócios. Como a oferta ela ainda considerava um fluxo de exportação saindo e ele não irá sair agora, nós temos aí o reflexo, que é o preço ajustando a relação entre a oferta e a demanda aqui no Brasil. Por isso que nós vemos essa queda de preços agora, mesmo antes da vigência das tarifas. Perfeito, é interessante entender esse cenário. E aí, quando já entrar em vigor as tarifas, qual que deve ser o impacto? Queria entender a partir desse momento, então, para além de sazonalidade, vai ter então esse fato que vai ser a tarifa. Sim, nós deveremos ver um agravamento da situação que está na pré-vigência das tarifas, que são o fechamento de algumas empresas, férias coletivas, como nós estamos vendo em algumas empresas aqui no Paraná, por exemplo, algumas madeireiras já estão dando férias coletivas para mais de 1.000 funcionários, frigoríficos interrompendo as linhas de produção para carne que seria destinada aos Estados Unidos, exportadores de café também com suspensão de compras, containers ficando no Brasil, no caso de pescados. Então, a efetividade da vigência da tarifa começando no dia 1º de agosto, certamente esse impacto será mais agravado e ele não será tanto macro. Então, no PIB, talvez nós vejamos um impacto pequeno, mas de maneira setorial será um impacto muito grande para muitas cadeias produtivas do Brasil. Perfeito. Queria até entender se vocês têm se comunicado aí com agricultores, como é que vocês estão fazendo esse movimento nesse momento, pelo menos por agora, enquanto as negociações ainda acontecem, enquanto ainda existe uma esperança de realmente, pelo menos, avançar com alguma coisa, se não uma diminuição da taxa, mas pelo menos um adiamento de realmente a vigência começar. Sim, podemos dizer que o pecuarista hoje é o mais preocupado dentro de toda a cadeia A de produção cadeia. do agronegócio, porque as duas principais commodities que o Brasil produz, milho e soja, nós não temos uma relação de exportação com os Estados Unidos, salvo algum problema de quebra de safra, então uma cobertura emergencial. A formação de preço, sim, pode ser alterada devido a alguma volatilidade na taxa de câmbio. Agora, o pecuarista, de maneira regional, nessas regiões como Mato Grosso do Sul, Goiás, que tiveram anúncios de plantas reduzindo as suas escalas para poder esperar, né, o que vai acontecer realmente com as tarifas a partir do dia 1º de agosto, eles realmente estão preocupados porque muitos animais já estão prontos para o abate. Se ele não for para o frigorífico num curto prazo, ele começa a perder peso e isso começa a retirar a margem do pecuarista e nós vamos sentir no médio ou longo prazo uma redução do poder de investimento. Os produtores
produtores de café, eles estão ali parcialmente dividindo as atenções entre os trabalhos de campo, já que a colheita ela está acontecendo, e como que se dará o fluxo de exportação. Hoje, em torno de 17% das exportações de café do Brasil tem como destino os Estados Unidos. Essas cargas conseguirão ser remanejadas para a Colômbia, para fazer uma triangulação e exportação aos Estados Unidos, ou mesmo para a Europa, porque a abertura de novos mercados ela vai demorar. Então, talvez no curto prazo nós vejamos realmente um impacto negativo nos preços e no médio e longo prazo nós consigamos conquistar novos mercados. Perfeito. Até aproveito para te perguntar como é que vocês têm enxergado agora esse cenário de conquistar novos mercados. Você traz para a gente um longo prazo, talvez esse seja o movimento. É possível substituir os Estados Unidos, levando em consideração que essa tarifa entre em vigor e que os 50% sejam mantidos? Vocês enxergam realmente um caminho de conseguir algum país ou mais de um país para conseguir suprir essa falta que os Estados Unidos pode vir a fazer? De maneira imediata, Muriel, não. O que nós temos que fazer é um primeiro passo, que é fomentar as vendas para os países que nós já temos acordos sanitários e fitossanitários. Então, no caso das carnes, por exemplo, temos a China como maior comprador, mas o Egito é um mercado novo, recém-aberto, o Vietnã é um mercado novo, o Chile é um mercado que pode absorver parcialmente as carnes. No caso dos cafés, temos a China, temos a própria Europa, o Oriente Médio, que compra bastante café nosso. Suco de laranja já fica um pouco mais complicado, porque a maior parte vai para os Estados Unidos, madeira da mesma maneira. Depois, um segundo passo, isso demanda tempo e demanda uma ação ativa do governo brasileiro, é abrir esses novos mercados e dependemos do governo porque as exportações de alimentos, elas são necessárias à cobertura de protocolos sanitários e fitossanitários. Então, não depende do empresário inicialmente abrir um novo mercado sem haver esse protocolo sanitário para a liberação de exportação de alimentos para esses países. Após esse trabalho feito, sim, cabe ao empresariado daí buscar os clientes compradores. Então, temos dois passos que temos que nos preocupar: fortalecer o comércio com quem nós já temos acordo e o governo, de maneira ativa, abrir novos mercados para reduzirmos a exposição a mercados muito concentrados, como agora é os Estados Unidos, mas mesmo a China tem o mesmo risco de um problema aí no fluxo comercial entre os nossos países, né? Pois é, exatamente. É um cenário que vai complicando cada vez mais. Agora, um outro ponto que eu queria entender, a gente acompanhou aqui, inclusive na CNN, a gente trouxe a informação de que temos governos do estado de Goiás, também São Paulo, governadores fazendo um movimento agora de antecipar e já começar a liberar algumas linhas de crédito. Como é que vocês estão enxergando isso, levando em consideração que o próprio ministro da Fazenda, Fernando Haddad, já disse no começo da semana que o governo também está se movimentando para esse cenário? Essas linhas de crédito, não sei se você já conseguiu dar uma olhada nelas, pelo menos especificamente com relação a São Paulo e Goiás, fazem sentido na sua avaliação? Vão poder trazer um certo alívio para o agricultor, para o pecuarista? Nós poderíamos fazer uma analogia, Morel, que seria o pagamento mínimo do cartão de crédito quando eu não tenho dinheiro torto para saldar a fatura do mês. Ou seja, ele resolve um problema de curtíssimo prazo, mas ele não resolve o problema em si. Então, o crédito, naturalmente, que é bem-vindo, principalmente em setores com margens muito pequenas, que é a produção, no caso, a produção de commodities, mas o problema ele persiste. Sem eu ter um mercado do tamanho dos Estados Unidos, nós estamos falando de exportações de mais de 40 bilhões de dólares, o problema estrutural vai permanecer, porque a minha capacidade produtiva hoje, ela contempla esse volume. Então, não é um crédito que consegue resolver o escoamento de carga. Ele consegue segurar, em algum momento, o pagamento de algumas dívidas, resolver um fluxo de caixa de curtíssimo prazo, mas sem eu ter novos mercados, mas principalmente uma negociação com os Estados Unidos, nem que nesse momento seja estendendo por um prazo de 90 dias, a exemplo do que a China fez lá no mês de abril, nós vamos ter a postergação desse problema para um mês, 40, 45 dias à frente. Perfeito. O problema vai ser esse, então, pelo menos postergar esse cenário. E aí aproveito também para te perguntar, diante desse cenário, se vocês têm visto, pelo menos os agricultores, pecuaristas, esperançosos com relação às conversas que eles têm tido com o governo federal, com o governo estadual, até no sentido de tentar conseguir algum acordo, alguma movimentação por parte aí dos Estados Unidos, ou nem isso?
Nós tivemos uma esperança maior logo após o anúncio da tarifa pelo Trump. Então, houve um impacto muito negativo, o mercado reagiu de maneira imediata, frigoríficos já suspenderam escalas, o dólar subiu 2% no dia, então foi aquela preocupação. Depois nós começamos a ter esperanças de que houvesse uma negociação. Mas o tempo está passando, os empresários têm se reunido com as lideranças aqui do Brasil, com o governo aqui do Brasil, através do Geraldo Alckmin, o vice-presidente e o ministro da Indústria, para tentar chegar a um entendimento, mas o canal de negociação que mais importa, que é com os Estados Unidos, esse não foi feito. Então, os dias estão passando, o tic-tac do relógio ele está correndo e nada ainda foi feito na relação entre Brasil e Estados Unidos. E isso depende exclusivamente do governo federal. Governos estaduais, empresários não têm a habilitação, a competência no sentido de autorização para poder fazer um acordo a nível nacional. Então depende realmente de uma interlocução do governo e pelo que nós temos visto, nada foi feito. Então as esperanças elas vão se esvaindo a cada dia que passa e as preocupações vão dando lugar ali para o empresário, que a maneira que ele está fazendo é férias coletivas, suspensão de produção e daqui a pouquinho a gente deve começar a ver a geração de desemprego aí. Pois é, Ale, e ao mesmo tempo é interessante porque a gente vinha acompanhando uma expectativa para um crescimento forte do PIB esse ano, muito impactado e apoiado no agronegócio, que agora, talvez nesse segundo semestre, vai sofrer um belo impacto se realmente isso se confirmar, essa tarifa. Você disse há pouco, no começo da sua resposta, que a tendência é que o impacto em si no PIB não seja realmente grande, mas para o setor vai ser pesado. E é interessante porque a gente estava trazendo essa expectativa ao longo de todo o ano de 2024, principalmente, a importância do agronegócio para o PIB e como que ele poderia fortalecer o PIB desse ano de 2025, inclusive com previsão de super safra. Como é que você está avaliando esse cenário? Sim, esse é um momento, assim, diferente, porque nós estamos com algumas super safras aqui no Brasil. Então, tivemos uma super safra de soja, quase 170 milhões de toneladas, estamos com mais de 130 milhões de toneladas de milho agora. E a soja teve preços muito bons esse ano devido à guerra comercial entre Estados Unidos e China. E deveremos bater recorde de exportação de soja, um bom volume de exportação de milho, um bom volume de exportação de café. E vínhamos há um ano, basicamente, batendo recordes mensais na exportação de proteína, de carne. E os Estados Unidos cresceu quase 3 dígitos nos últimos anos nas compras nossas. Agora nós vamos ver essas exportações desacelerando, então suco de laranja, carne e café, no caso dos Estados Unidos. Então, o impacto no PIB ele é menor porque o principal comprador nosso, que é a China, não está envolvido na guerra comercial com o Brasil. Então, eles têm uma disputa com os Estados Unidos, isso acaba favorecendo o Brasil no caso de commodities agrícolas. Agora, de maneira setorial, nós vemos esse grande problema. Então, o setor de carnes, principalmente de maneira regionalizada, o impacto vai ser grande. Fora do agronegócio, eu conversei com alguns exportadores, por exemplo, de pedras, de mármore, para os Estados Unidos. O Espírito Santo está preocupadíssimo porque é o principal destino. O setor de aço está preocupado porque os Estados Unidos é um dos principais destinos. Então, olhando de cima, de gráfico, de acumulado, de valor bruto da produção agropecuária, números muito bons, passando provavelmente de 1,5 trilhão esse ano novamente, mas setorialmente e regionalmente, aí o problema ele é grande. Um outro exemplo, só para fechar a minha sala, pegamos Tunas, no Paraná, aqui uma cidade pequena que é movido à produção e exportação de madeira, que tem os Estados Unidos como principal cliente. Como fica o município? Então, o impacto ele é gigantesco para a vida daquelas pessoas, para as empresas que estão instaladas nesse município. Mas qual é o peso de Tunas, do Paraná, dentro do PIB nacional? Então, talvez fazer a análise macro ou a análise da média prejudique realmente aonde que está o impacto dessa guerra tarifária e, por que não, até diplomática com os Estados Unidos. Ale, eu até aproveito para te pedir indicações e o que nesse momento você tem falado para os agricultores, para os pecuaristas, diante aí de tantas incertezas.
É um momento que ele exige muita atenção. Infelizmente, nós não temos uma receita de bolo e nós temos, além das tarifas, até o meu sócio escreveu um artigo hoje falando sobre isso, nós temos um outro inimigo que está rondando o agronegócio, que é a inadimplência, que é o endividamento. Então, hoje, ficar só na esperança de que as coisas vão se resolver, de que os preços possam subir, de que os fluxos eles voltarão, pode ser muito perigoso, porque nós já vínhamos rolando, nós, como eu digo, agronegócio, rolando dívidas há 2 anos, e agora uma rolagem de dívidas são com juros acima de 15%, mais o spread bancário, as garantias que os bancos exigem para liberar esses créditos já estão basicamente tomados, e nós estamos num risco agora de redução do fluxo de comercialização. Ou seja, aquilo que o agronegócio produz, que trata-se de commodity, que depende de giro para trazer a receita, para saldar essas contas, está em xeque também. Então, nesse momento, se houver caixa, reduzir a alavancagem o máximo possível, olhar bons negócios, realizar esses bons negócios, porque vai ser mais um ano, infelizmente, de sobrevivência para muitos e, infelizmente, alguns terão que passar ali por um vale complicado até o ano que vem, torcendo para que a produtividade do ano que vem, os fluxos estejam readequados e os preços estejam bons, para aí sim, em 2027, nós conseguirmos ter um ano bom de receita para o agronegócio aqui no Brasil. Vamos acompanhar então. Alê Delara, diretor da Paine Agronegócios. Obrigada mais uma vez pela conversa aqui com a gente. Volte sempre, viu? Obrigado, Ana. Obrigada, uma boa tarde.